e na pressão alta, né, que são fatores para ter o AVC. Existem outros fatores para desencadear esse AVC? Existe sim, Stanislau. Como a gente sabe, o AVC ele não tem uma causa única. Existem várias causas que podem desencadear um AVC, né? Por exemplo, a pressão alta, né? A famosa hipertensão arterial, tão popular hoje em dia, muito presente na nossa população. De Santa Cruz é uma doença que acomete bastante a nossa comunidade. Quando eu tenho uma pressão alta, o meu sangue ele vai fazer mais força dentro dos meus vasos. Nesse momento ele faz mais força, o nosso vaso ele não vai aguentar. Isso pode gerar o quê? Um extravasamento de sangue, como Camila falou, ocasionando um AVC hemorrágico, que é o conhecido derrame, né? Além disso, a gente também pode ter um AVC isquêmico, né? Que é formado por um coágulozinho. Mas como esse coágulo ele vai se formar dentro dos nossos vasos para ir lá para o nosso cérebro? Como a gente sabe, o fumo e o diabetes, eles ocasionam o quê? Lesões dentro dos nossos vasos sanguíneos, pequenas lesões. Essas lesões podem fazer com que o quê? Ocorra a formação de pequenos coágulos dentro dos nossos vasos sanguíneos. Então é nesse momento que eu vou ter a formação de coágulos. Formou esses coágulos, eles podem se deslocarem formando um trombo e ir lá para o nosso cérebro. Quando esse coágulo chega no nosso cérebro, ele vai entupir uma veia, ou vai entupir uma artéria, melhor dizendo, e nesse momento eu vou ter o AVC isquêmico. Então, hipertensão arterial, tabagismo, diabetes são fatores de risco, assim como o colesterol e os triglicerídeos elevados, porque são gorduras. As gorduras, elas entopem os nossos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue também não consiga passar. Falta o sangue, o nosso organismo não vai funcionar, eu vou ter o quê? Um AVC lá no cérebro. A obesidade também é um fator de risco, porque a obesidade, uma pessoa que tem um sobrepeso, ela vai ter também aumento das taxas de gorduras no seu sangue. Sedentarismo também é um fator de risco, porque o sedentarismo pode levar a diabetes, a hipertensão arterial, porque a pessoa vai ficar mais tempo parada, então a prática de exercício é importante para se prevenir um AVC e você ser uma pessoa sedentária é um fator de risco. Uma pessoa que fica muito tempo parada, né, imobilização prolongada, pessoas que ficam internadas, ou que ficam muito tempo mesmo sentadonas lá no sofá, isso pode ocasionar sim um AVC. Alcoolismo é um fator de risco também, assim como a idade elevada. Mas assim, será que são pessoas mais idosas que têm o AVC? Claro que não. Uma pessoa mais jovem ela pode ter sim um AVC, dependendo dos seus hábitos de vida. E também, por último aqui, nos fatores de risco, a gente encontra os contraceptivos orais, né? Que eles também podem, em pessoas que já têm uma predisposição, eles podem ocasionar um acidente vascular cerebral. Ok. Essa que falou foi a anemia. Quais são os sintomas que a pessoa sente, Camila, assim, quando está tendo um AVC? Então, quando o indivíduo está tendo um AVC, pode sentir, né, de forma súbita, dores da cabeça forte, perda da fala e dificuldade de entender também. Então, isso acaba gerando para o indivíduo uma situação de constrangimento, porque ele tenta se comunicar, mas ao mesmo tempo ele não consegue e, além disso, ele não entende o que as pessoas falam. Então, fica nesse ponto assim, de constrangimento e de apatia, né? Então, tem a perda da visão, o embaçamento, que muitas vezes pode desencadear quedas nesse indivíduo e gerar outros quadros. Então, tontura e perda de equilíbrio também é bastante frequente. E, de uma forma bastante evidente mesmo nos casos de AVS, é a paralisia ou dormência em um lado do corpo, que é caracterizado pela hemiplegia, e o desvio do lábio para um dos lados do rosto. Então, o indivíduo também ele tem dificuldade na mastigação. Então, ele não consegue se alimentar de forma adequada. Mas esses são alguns dos comprometimentos dos sintomas que eles apresentam de uma forma imediata. Mas também existem outros, Ana Mília e Stanislau. E quais são? Né? Então, o indivíduo ele se apresenta, né, de forma lenta, um descondicionamento. Então, o indivíduo, devido à paralisia que acomete um dos seus lados, ele passa a deslocar-se menos. Então, tanto o seu descondicionamento gera um descondicionamento
muscular quanto também cardiorrespiratório, porque ele não tem a força necessária da musculatura para poder exercer essas funções. Trombose venosa profunda, então os trombos, né, como a Ananila explicou, pode também ser um comprometimento secundário, além de pneumonia, subluxação de ombros e lesões na pele, já que o indivíduo muitas vezes ele apresenta também um padrão espástico, que é aquele padrão rígido. E esse padrão rígido acaba impedindo a mobilização da musculatura e muitas vezes acarreta em lesão da mesma. Né? Só que como é que o médico ele faz esse diagnóstico? Como é que eu vou ao médico e ele vai me identificar que eu estou com uma crise de AVC, né? Então, primeiro, vai depender da localização e do tamanho da lesão. Então, o médico ele vai fazer toda uma análise, né? E o paciente ele vai relatar, ou o acompanhante, os sinais que ele sentiu. Então, sentiu dor de cabeça, todos os sinais que eu falei anteriormente. E, para confirmar, vai utilizar um exame radiológico, que pode ser tanto a tomografia quanto a ressonância computadorizada. Então, deve ser estabelecido de forma rápida e com precisão, porque quanto mais demorado for o atendimento a esse paciente, maior será a consequência que ele vai ter após a lesão. Então, essa doença parece ser bem grave, não é verdade? Tem como prevenir, assim, o AVC? Pessoal, tem sim como prevenir o AVC. Só lembrando ao pessoal de casa, se alguém tiver alguma pergunta, pode ligar para a gente vai estar respondendo suas dúvidas sobre a doença de hoje, que é o AVC. Então, Stanislau e Camila, como é que a gente vai prevenir o AVC, né? Primeiramente, a gente vai ter que evitar a hipertensão e diabetes. Mas se você já é hipertenso ou diabético, o que a gente vai dizer para vocês é que vocês têm que controlar, tomar medicação, praticar exercícios físicos, para que essa hipertensão e essa diabetes, elas não se elevem, né? Então, como falei aqui, praticar exercício. Mesmo que você não seja diabético nem hipertenso, tem que praticar exercício. Se você já tiver essas doenças, praticar exercício. O exercício físico é um dos melhores remédios que a gente pode dar para o nosso corpo. É saúde mesmo. Então, a prática de exercícios regulares, elas vão prevenir inúmeras doenças, inclusive o AVC. Há também o quê? Como eu posso prevenir? Tratando os meus níveis elevados de gordura. Uma pessoa que foi lá no médico e ele disse que a pessoa estava com colesterol alto, triglicerídeos altos, essa pessoa tem que adotar hábitos saudáveis de vida, tomar medicação, comer uma alimentação mais balanceada, porque esses níveis elevados de gordura no sangue, eles podem ocasionar sim o AVC. Adotar hábitos alimentares saudáveis, evitando o quê? Doces, gorduras, sal excesso e sal excesso, comidas industrializadas, e passar a comer mais verduras, mais legumes. Abandonar o tabagismo, né? Porque o fumo é um importante causador de inúmeras doenças, inclusive do AVC, e evitar o sobrepeso, porque o excesso de gordura ela também vai ser maléfica e vai predispor ao aparecimento do AVC. Então, seguindo essas dicas que eu acabei de falar agora, você vai conseguir prevenir de forma muito eficaz o surgimento de um AVC. E, além disso, vai também prevenir o aparecimento de outras doenças, como as doenças do coração, né? Esses fatores de risco também são os mesmos para infarto, enfim. Entendi. Vocês falaram aí da prevenção do AVC praticando exercício físico. Quais são esses benefícios que vocês tanto elencaram aí para o AVC? Bom, Stanislau, antes mesmo da gente falar desses benefícios do exercício físico, é necessário que a gente tenha consciência do quão ele é importante, já que ele evita uma série de doenças, como a Ananila falou agora. Então, o que é importante é a gente lembrar que a prática de exercício físico de forma regular, ele combate o excesso de peso e o acúmulo de gordura. Então, os riscos que a pessoa vai ter de futuramente apresentar um AVC isquêmico já vai ser reduzido, porque não vai ter toda aquela gordura, né, que a gente viu que entope os vasos. Ajuda também a controlar a hipertensão e o diabetes, melhora a elasticidade e a flexibilidade do corpo, e melhora a sua autoestima. E você se alimenta e consegue dormir melhor e aumenta a qualidade e a expectativa de vida. Ok. E como a fisioterapia atua nesses casos?
Bem, a fisioterapia está atuando tanto na prevenção como no tratamento das sequelas do AVC, porque a gente vai ter inúmeros recursos em médicos que vão proporcionar o retorno do indivíduo à sua vida normal, sem nenhuma implicação funcional e reduzindo significativamente as sequelas do AVC. Então, quando a pessoa tem um AVC, depois do acidente, ela vai o quê? Procurar o fisioterapeuta para que ele possa ser feito o tratamento das sequelas que ocasionou esse AVC. E também a fisioterapia, ela vai ter diversos recursos e métodos, não só para o tratamento de AVC, mas como para inúmeras patologias. Então, a gente vai ter hidroterapia, cinesioterapia, mesoterapia, eletro, termo, massoterapia, que são recursos que a gente vai usar no tratamento de várias sequelas. Por que a gente está dizendo isso? Porque a ciência de fisioterapia da fascista, ela já está em funcionamento e ela está aberta. Então, se alguma pessoa tem algum problema de saúde, lombalgia, um problema neurológico, diversos problemas de saúde podem estar recorrendo à fisioterapia na ciência da UFRN, que o tratamento vai ser gratuito e de excelente qualidade. Ok, parabéns meninas pela participação, né? Falaram muito bem. E eu achei interessantíssimo vocês fazerem essa doença pela incidência, né, em nossa cidade. É difícil você não ver uma pessoa que nunca teve um AVC, né? É bem comum. Bom, esse é o programa Plantão Saúde, quinta-feira, dia 5/4, às 9h10. Aqui na Rádio Santa Rita teremos um novo encontro, ok? Fiquem agora com a programação normal e até mais.